Bom, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. É bom que você esteja sensível, com o coração aberto, sem reservas, sem lógica. A lógica deturpa a palavra, mas sensível, crendo mesmo e dizendo por antecipação: Senhor, fala ao meu coração. O estudo é do livro do Apocalipse. Vamos abrir, estamos estudando versículo por versículo, capítulo 16, versículos 4 a 6, continua João, o homem de Patmos, escrevendo e dizendo: derramou o terceiro, está falando do anjo, o terceiro anjo, a sua taça nos rios, nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram o sangue dos santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Que essa palavra abençoe os nossos corações. Vamos ouvir o pregador, vamos receber a semente da palavra em nosso coração. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, não existe, em hipótese alguma, um lugar melhor do que o concílio de Deus. Este é o ápice da vida. Estar na igreja é estar no concílio de Deus, é estar em comunhão com a noiva de Jesus, é estar em comunhão com os anjos, que nós não podemos vê-los com os olhos físicos, mas aqui estão celebrando com a igreja de Jesus, com a noiva de Cristo, este culto racional. Aqui estamos sendo alimentados, cuidados, pastoreados e, acima de tudo, muito amados. A palavra é o testemunho disso. Ela é uma semente que vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um da semente. Então, Senhor, que nada, absolutamente nada, nem ninguém possa impedir esta sementeira no coração dos eleitos de Deus. A terra é boa, a terra é fértil, ela é produtiva. Então, Senhor, fala-nos e usa os meus lábios, minhas cordas vocais, para que a Tua palavra tenha expressão na vida que ela já contém. Em nome de Jesus, e o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família aqui presente, a igreja à distância, de forma interativa, meus filhinhos em Cristo Jesus, você que é selo do meu apostolado, você que é uma carta escrita pelo Deus vivente, você que é uma pedra viva desta construção que é a igreja de Jesus, você é um amado do Senhor, você é noiva de Cristo, ataviada de branco, sem rugas e sem defeitos. Meus amados filhos, mais uma vez, o Senhor nos mostra os juízos divinos. No domingo passado nós falamos sobre o mar que se transformou em sangue. Hoje nós vemos que os rios, as fontes de água potável, num juízo de Deus, se transformarão também em sangue. Só que este sangue que os rios, as fontes e a água potável se transformará, isto é algo que simboliza mais do que água com sangue, mas é, acima de tudo, por causa do sangue dos santos, dos profetas, dos mártires que foram mortos pelos ímpios. E Deus está dizendo que por causa do sangue derramado desses que foram
referência para a obra de Deus, Deus dará a beber os seus juízos de sangue aos ímpios neste juízo final. Diz o Salmo 94:2: exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Os senhores devem compreender que com Deus não se brinca. Eu tenho dito isso aqui inúmeras vezes, e que a recompensa da impiedade e do pecado é um pagamento, um juízo de Deus. E nós aguardamos este momento, amado. A igreja de Jesus aguarda este momento da justiça de Deus contra os ímpios, para que o reino seja estabelecido definitivamente. Ou seja, Deus está mostrando, através da sua palavra, que Ele não aceita o pecado e o mal, porque as leis de Deus são perfeitas. Tiago, no primeiro capítulo, ele diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Versículo 18: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, o autor de toda a boa dádiva, aquele que tem o dom perfeito, Jesus Cristo, o Senhor, tem leis perfeitas, e Ele está dizendo, através do livro do Apocalipse, que todo que viver em pecado receberá segundo as suas obras, segundo a sua malícia. Certamente os senhores estão sendo informados pelos jornais eletrônicos, pelos comunicados, enfim, tudo que nós temos acesso das mídias, como nós temos visto a impiedade e a malícia do homem campear em nosso Brasil. Estejam absolutamente seguros de que Deus, no seu tempo e no seu modo, fará justiça. E os juízos de Deus perfeitos têm que se manifestar. Amados, o que estão fazendo com as crianças do nosso país, em nome da arte, em nome da ideologia de gênero, em nome de valores que contradizem e lutam e se opõem a tudo que Deus estabeleceu, é algo indigno. Algo indigno. Então nós, igreja, que temos conceitos, temos convicções fortes e inabaláveis, não podemos aceitar o modelo que está hoje estabelecido na nossa sociedade. O Brasil tem 207 milhões de habitantes, 87% são de convicções cristãs, sejam eles evangélicos ou católicos. Os católicos com os seus símbolos, e a igreja protestante, a igreja evangélica com a sua Bíblia, pois exatamente sobre os símbolos da igreja católica, a sua cruz tem gerado os mais indignos momentos em nome da arte, criando relações sexuais sobre a cruz, expondo uma imagem de Jesus Cristo com artefatos eróticos. Temos visto o que nunca imaginaríamos ver. Amado, eu tenho 64 anos, e às vezes assim, eu já vi tudo. E há pouco um dos bispos mandou um vídeo, e eu disse, eu não vi nada. Porque é um absurdo que a sociedade está se abrindo. Você não pode imaginar que Deus está de braços cruzados perante esta situação. Os juízos de Deus vão chegar. Porque diz o versículo de número 5 de Apocalipse, ele diz assim: então ouvi o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu és santo, tu és o juiz, tu julgas. Então, este Deus justo, santo, que julga as coisas, amado, você não pode entender e dizer assim, Deus, mas esta malícia, esse estado depauperado da nossa sociedade, esses valores distorcidos, porque depois as pessoas distorcem os valores e dizem, a igreja é homofóbica. A igreja não é homofóbica, a igreja é santa. A igreja é santa, porque aquele que é o Senhor da igreja é santo.
é justo. E se eu sou um homem nascido de Deus, eu não posso me conformar com o presente século. Então o anjo está batendo nesta tecla: tu és justo, tu és o Todo-Poderoso, tu és perfeito, os teus caminhos são justos e verdadeiros. A Bíblia diz que ele é o rei das nações. No livro de Romanos 9,14, diz a palavra do Senhor, Romanos 9,14, que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, nenhum ato de Deus é injusto. E ele diz: que diremos, pois, há injustiça? De modo nenhum. Versículo 15, pois ele diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Olha, versículo 16, assim pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Versículo 18, logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Então nós estamos diante de um Deus o quê? Soberano. Um justo juiz. O nosso paracleto, o nosso advogado. Eu não sei que imagem você tem de Deus. Muita gente aí fora o vê como Papai Noel, como moço de recados, como o me dá, e ele serve apenas para isto. Mas esta igreja tem uma concepção totalmente diferente. Nós reconhecemos a soberania de Deus. Ele é rei, ele é senhor, ele é o cabeça da igreja, ele é a brilhante estrela da manhã, ele é o lírio dos vales, ele é a rosa de Saron, ele é o bom pastor, ele é a água da vida, ele é o pão da vida, ele é a porta que leva à eternidade, ele é Jesus. Ele é Jesus. Então João escreve e diz: tu que és e que eras. Então Deus está revelando através de João a eternidade do Senhor. Ele é de eternidade a eternidade. Apocalipse 1:8 diz: eu sou o alfa, eu sou o ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então ele não depende de nada nem de ninguém. Ele é o doador, ele é o sustentador da vida. A Bíblia diz: ele é santo. Ele é santo. E por causa da sua santidade, Deus exige santidade da igreja e exige santidade da nossa vida. Todos os juízos de Deus são perfeitos. O homem se corrompeu adorando Satanás e o anticristo. Por isso a razão do julgamento final. Então, irmãos, creiam nisto. Não há julgamentos desmerecidos. Não há arbitrariedades em Deus. Ele é a medida corretiva. Colossenses 3,6 diz isso. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, não é um julgamento desmerecido. Não é uma arbitrariedade de Deus. É uma medida corretiva. Sendo Ele justo e santo, perante a decadência do homem, que tem violado os preceitos de Deus, aquele que é santo, aquele que é justo, aquele que é Senhor, a igreja tem que ter este tipo de posicionamento. Deus fará justiça nesta terra. Ele faz com os seus. A Bíblia diz que Deus disciplina aquele que Ele ama. Que no início isto pode parecer tristeza, mas ao cabo o Senhor diz, é para que participemos da sua santidade. Então quando alguém peca, Deus disciplina, Deus corrige, Deus açoita. Deus faz justiça começando com a sua própria casa. Como Deus ficaria indiferente perante o que o mundo está vivendo hoje? Indução à vida sexual, dizendo-se que o ser humano
é homem, mulher, mas também tem outros gêneros. Não existe outros gêneros. Deus criou um homem, Deus criou uma mulher, Deus criou um macho, Deus criou uma fêmea, diz a Bíblia Sagrada. Não existem outros gêneros. Isso é uma falácia, é uma mentira que está destruindo famílias e destruindo a criancice e a juventude. Nós ficamos com a Bíblia Sagrada. Diga amém, por favor. Diga: eu fico com a Bíblia. Diga: eu sou da parte de Deus. Eu não me conformo com este mundo. Então, quando você tem esta percepção, é claro e é evidente que o Deus único e verdadeiro da Bíblia Sagrada, que é o nosso Senhor, quando você o reconhece como justo, todo-poderoso, é porque você já entendeu um fato muito importante doutrinal, que Cristo é Deus. Então, de glória em glória, meus amados, de culto em culto, nós todos estamos crescendo em conhecimento. Começamos com 30% da semente, depois passamos a 60% da semente, e graças a Deus que hoje grande parte expressiva da nossa comunidade já está vivendo 100% da semente. Você sabe por quê? Porque nesta igreja se vive a verdade de Deus. Então, que não nos suceda a nós como sucedeu com os discípulos de Jesus, que andaram com ele, mas não o conheciam plenamente. Participaram da vida de Jesus, viram a sua glória, viram as manifestações, mas não o conheciam plenamente. Que Deus nos livre disso, amado. Que o Senhor me tirasse a vida se eu não fosse um homem de revelação para a sua vida. Olha o que disse Lucas 24, 15 e 16. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Imagina, amada, a cegueira espiritual. Alguém que anda com Jesus, vê as suas manifestações, vê a sua glória, e diz que os olhos estavam como impedidos de reconhecer. E eu posso lhe dizer que esta vida que tem olhos cegos espirituais é a vida de grande maioria da nossa população. Olhos que estão impedidos de o reconhecer. Você sabe, durante 21 anos, eu participei da Igreja Católica Romana. Eu era um adorador de São Judas Tadeu. Eu seguia Nossa Senhora de Fátima. Eu tinha um ardor, uma paixão pelos ídolos, e os meus olhos estavam impedidos de ver Jesus. Eu conhecia Maria, eu conhecia Fátima, eu conhecia os santos da igreja, mas os meus olhos espirituais estavam como que impedidos de reconhecer. Agora veja o que Paulo disse em Efésios 1, 17 e 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, o Pai da glória, glória a Deus, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, em que? No pleno conhecimento dele. Lembra-se, os discípulos estavam como que impedidos de o reconhecer. Agora vem a palavra de Deus através de Paulo e diz que ele nos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Agora, como é que isso acontece? Esse é o grande clímax da revelação. Iluminados os olhos do vosso coração. Veja, os discípulos tinham os olhos toldados, como quem tem escamas nos olhos, quem tem véus espirituais sobre o seu coração. E disse que o Senhor ilumina os olhos do coração para nós sabermos qual é a esperança do chamamento, qual é a riqueza da glória e da sua herança dos santos. Então esta é a obra do Espírito Santo. Todos nós um dia chegamos aqui com escamas, com véus, com cerilha nos ouvidos, e esta palavra arranca, dissolve a cera dos ouvidos espirituais. Esta palavra arranca as escamas da cegueira, tira os véus da religião, para você saber
compreender a esperança do chamamento e a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, meu amado, Paulo tinha esta convicção. Ele chegou a dizer em Atos 22:14, então ele diz: o Deus dos nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a voz da sua própria boca. Esta noite você está conhecendo a vontade de Deus. Esta noite você vai ver o justo operar na sua vida. Esta noite você está ouvindo a voz da sua própria boca, através da boca do profeta da igreja. E isso é muito importante para você conhecer. Porque se eu não conhecer quem é Deus e quem é Cristo, eu não dou a importância e não tenho a dignidade da minha vida perante Ele. Então eu quero que você conheça Jesus plenamente. Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é o guia, Ele é o sustentador, Ele é Deus. Até para você saber orar, a quem você se dirigir. A igreja tradicional tem um tempo de oração com o Pai, depois tem um tempo com o Filho, depois tem um tempo com o Espírito Santo, 3 deuses. Isso não é uma relação cristã, porque a Bíblia diz que só existe um Deus. Então eu tenho que saber quem é o meu Deus, para que eu tenha uma boa relação com Ele, que eu saiba orar, que eu saiba a quem me dirigir, que eu saiba a quem pedir, que eu saiba usar o seu nome. Então a tradição não o conhece. Os discípulos estavam como que impedidos. Cristo estava ali do lado, tinham os olhos impedidos. Paulo disse: olha, Deus ilumina os olhos do coração. Você sabe que este fato ocorreu comigo em 1986. Depois de uma busca intensa, depois de uma angústia da minha alma, durante muito tempo, eu dizia: Deus, ser crente é isto? Igreja é isto? Igreja é esta disputa com o diabo nos cultos da pombagira, do catacumba não sei de quê. Nós gastávamos horas e horas lá no Cinema Piedade, lutando com estas situações. Não havia nem tempo às vezes para pregação, porque o tempo era para tirar demônio, pôr demônio. Eu pergunto a Deus: é isto que é cristianismo? O culto, que é o momento mais glorioso da igreja, quando a noiva está reunida, quando o Espírito fala, eu comparava o que seria, ou pensava do que seria um culto, e eu dizia: Deus, há algo mais, não pode ser isto o cristianismo. Vinham pessoas de outras denominações e traziam mesinhas, e óleo, e sal, escapulários. Eu dizia: Deus, isso não é cristianismo. Até que um dia, nesta busca angustiante para conhecer o coração de Deus, o Espírito Santo disse: não, eu vou te revelar um pacto melhor e superior. Eu vou revelar a você o que eu revelei a Paulo quando eu o levei ao paraíso, e frente a frente eu dei as instruções para a igreja. E em 1986, amado, uma semana, primeiro dia foram 17 horas de êxtase, depois 15 horas, depois 14 horas, depois 16 horas. Eu passei uma semana num êxtase espiritual, e Deus me revelou a palavra predestinada de sabedoria. E desde aquele tempo, a minha relação com Deus é outra. Eu não venho à igreja, eu pertenço à igreja. Eu não me ponho diante de Deus para lhe pedir. A minha primeira decisão quando eu me ajoelho é para louvar, é para engrandecer, é para glorificar. Eu tenho uma relação que não é um fardo. Senhores, eu prego há 42 anos. Eu não tenho um fardo no altar da igreja. O senhor sabe que me acompanha. Eu sou um apaixonado por isto. Para mim, a oração, não importa a hora, nunca foi um fardo. É um prazer, é uma alegria. Você sabe por quê? Porque eu conheço a morte.
Porque eu tive um acidente no exército em África que me deixou 9 meses dentro do hospital. Eu sei que todo o dinheiro da minha família não era capaz, nem foi capaz de comprar a minha cura. Eu vi a medicina cruzar os braços. Eu vi a proposta de amputação, o meu corpo em putrefação, necroses ósseas, necrose de tecidos. Amado, eu conheço o cheiro da morte de longe. Eu não posso deixar de testemunhar. Foi Deus que me curou. Foi Deus que me transformou. Foi Deus que restaurou a minha vida. Foi Deus que deu este chamado para pregar as boas novas de grande alegria. Então eu o conheço de forma prática, real. Jesus é real, Jesus é verdadeiro. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é Jesus. Diga: Jesus, o Senhor. Você sabe, a tradição não o conhece. No Natal, ele é um menino num presépio. 50 dias depois, ele é o crucificado, ensanguentado numa cruz. A tradição não o conhece. Veja você, amado, que eu preciso lhe dizer isto. Tanto que não o conhecem, não têm olhos iluminados, porque querem imitá-lo. As pessoas querem imitar Jesus. Mas se você quiser imitar Jesus, você vai terminar no cimo de um monte, crucificado num madeiro. As pessoas não o veem como nosso substituto. Se ele sofreu, é para que eu não tenha mais que sofrer. Se ele se fez pecado, é para que eu não me veja mais pecador. Se ele teve chagas, é para que eu seja curado. A Bíblia diz que ele se tornou pecador para que nós nos tornássemos justos. Então, eu não quero imitar Jesus, porque eu não posso imitar Jesus. Ele é Deus. Ele é o nosso substituto. A Bíblia diz que ele se fez pecado para que nós fôssemos livres da maldição da lei. Então eu não posso imitá-lo, tanto que Paulo explicou isso, senhores. Olha lá em 1 Coríntios 5,16. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, diz a Bíblia, já agora não o conhecemos deste modo. Deus não quer que ninguém o imite. Deus não quer que você siga o Jesus na via crucis, carregando uma cruz, um fardo, ajoelhando em cima de milho, raspando os joelhos, ensanguentado. Que Deus é esse que quer ver sangue na igreja? Quando ele já derramou o sangue, já pagou o preço, e o sacrifício foi de uma vez por todos. Então ele disse: a ninguém conhecemos segundo a carne. E a Cristo, ele não quer ser conhecido segundo a carne. Romanos 7,14 diz, 7,4: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes ao outro. Não ao Cristo que andou lá em Jerusalém, que foi julgado, chicoteado, cuspido, recebeu uma coroa de espinhos, foi a uma cruz. Ele disse, ali ele estava no cumprimento da lei. Agora nós fomos chamados para pertencer ao outro, a saber, aquele que ressuscitou. Se ele ressuscitou, ele está vivo. E ele disse, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Ele está aqui, dê-lhe glória, dê-lhe glória, dê-lhe glória, dê-lhe glória, dá-lhe glória, com força, amado, glórias a Deus. Aleluia. Romanos 9,5 diz, deles são os patriarcas, também deles descendo Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, é Deus bendito. Então não existe um pai idoso, um filho ensanguentado e uma pomba. Isso tudo são tradições religiosas que não servem para nós. Ele é sobre tudo, ele é Deus bendito. Amado, Jesus não tem um papel inferior ao Pai. A Bíblia diz, eu e o Pai somos
não há papel inferior. Por isso em Romanos 9, 1 a 4 ele diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, maldito, separado de Cristo por amor aos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertencem à adoção e também à glória das alianças, a legislação, o culto e as promessas. Paulo disse: olha, às vezes eu tenho vontade de ser anátema para que os meus patrícios compreendam isto que você compreende aqui na igreja. A revelação da graça do Senhor. Então, Paulo apresenta Jesus como Senhor. Paulo nunca falou Jeová. Jeová era uma manifestação do velho pacto, da velha aliança. Jeová Jiré, o Deus da provisão. Jeová Rafa, o Deus que cura. Daí vem o nome Rafael. Jeová Nissi, a nossa bandeira. El Shaddai, o Todo-Poderoso. Isso eram manifestações de Deus. Mas Paulo, o apóstolo da graça para a igreja gentílica, ele nunca disse: ele é Jeová dos Jeovás. Ele disse: ele é Rei de Reis, ele é Senhor de Senhor. Nunca em nenhuma das 14 cartas de Paulo ele tratou Jesus como Jeová. Ele dizia: ele é Senhor, ele é Deus, ele é Rei, ele é Senhor dos Senhores. Nunca Jeová. Então a minha relação não é com Jeová. Jeová era uma manifestação do Antigo Testamento. A minha relação é com Jesus, o único Deus. Jesus é o nome a conhecer aqui neste ministério. 1 João 5,20 ele disse: olha, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e que nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Quem é o verdadeiro? Estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele não diz Jeová é o verdadeiro Deus, porque as testemunhas de Jeová dizem: não, o Filho não manda, quem manda é o Pai Jeová, porque eles não sabem que eu e o Pai somos um. Hebreus 1,3 diz a palavra do Senhor: ele é o resplendor da glória, ele é a expressão exata do seu ser, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. Pastor, então se ele se assentou à direita, tem alguém à esquerda? Não, esta palavra à direita é destra, da palavra grega, quer dizer, ele se assentou no pleno poder e autoridade de um rei, de um Deus, de um soberano. Hebreus 1,4 disse: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que ele, o nome de Jesus Cristo. Eu amo apaixonadamente a Jesus. Eu quero que você ame a Deus, eu quero que você ame a palavra de Deus, eu quero que você ame a igreja, eu quero que você passe isso aos seus filhos, ensine os seus filhos a amar a Jesus Cristo, porque o mundo está aí querendo humilhar as crianças desse país. Colossenses 1,15 ele disse: esta é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação. Versículo 17: ele é antes de todas as coisas, ele é o alfa, ele é o ômega, nele tudo subsiste. Então este é Jesus Cristo. Veja que um dia perguntaram isso a Jesus, olha só, em João 8,19. Então eles lhe perguntaram: onde está o Pai? Você sabe, isto é o raciocínio humano, esta é a lógica. Jesus queria que todo mundo entendesse que ele era Deus. Ele estava no cumprimento do seu ministério de filho, mas ele era Deus. Então a turma chegou e disse: mas onde está o Pai? Isto é o raciocínio humano, esta é a lógica do ser humano. E então Jesus disse: olha, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se me conhecesseis a mim, conhecerias o meu Pai. Isso é maravilhoso. Onde está o Pai? Porque para os judeus era o Pai Jeová.
E depois o Filho, que eles não reconhecem até hoje. Depois o Espírito Santo. Então, mas onde está o Pai? Ele disse, olha, se você me conhecesse a mim. Desde 1986 que eu venho ensinando o povo de Deus a conhecer a Jesus Cristo. E eu vou lhe dizer, com escamas nos olhos, Narciso, ninguém conhece. Com véus no coração, ninguém o conhece. Tem que ser iluminados os olhos do vosso coração para saberdes. Então, se você me tivesse conhecido a mim, você conheceria o Pai. Depois em João 10, 27 a 30 diz, as minhas ovelhas, quem é ovelha, diga amém. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, ovelhas, elas me seguem. Eu lhes dou vida passageira. Eu lhes dou o que? Vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém, diga ninguém, diga em espanhol, nadie, ninguém as arrebatará da minha mão. Versículo 29, aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, você é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Uma vez em Cristo para sempre, uma vez ungido para sempre, uma vez filho para sempre, uma vez perdoado e selado e revestido, batizado para sempre. Você sabe por quê? Eu e o Pai somos um. Aleluia. Aleluia. Depois Paulo disse em 2 Coríntios 4, 3 a 4, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, a graça, na realidade é para os que se perdem que está encoberto. Para os que se perdem. E ele diz no versículo 4, os quais o Deus, letra minúscula, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem ipsis literis de Deus. Cristo é Deus. E eu vou lhe dizer, amado, é aqui que o chamado povo de Deus se enreda com filosofias e sutilezas, com tradições, com rudimentos. Vejam, senhores, a Bíblia não fala de livre-arbítrio, isso é um mito. A igreja tradicional fala. A Bíblia não fala de trindade celestial, isto foi uma criação da igreja católica. A Bíblia fala de um único Deus, que se manifestou triunicamente. Pai na criação, Filho na redenção, do Pentecostes, do Espírito Santo. Mas a Bíblia não fala de vários deuses. Isto são filosofias, são sutilezas, são tradições que criaram coisas que não estão na Bíblia, mas que dizem que estão na Bíblia. Até quando João, eu amo o livro do Apocalipse. Quando João, lá na ilha de Patmos, teve a primeira visão, olha lá, Apocalipse 4:2 assim, imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu 3 tronos, tem uma pomba, tem um idoso e tem um homem de sangue. Estava quem? O que ele viu? Eis armado no trono, um trono, e nesse um trono estava alguém assentado. Sabe quem estava lá? Jesus Cristo. Ele não viu 3 tronos, 3 pessoas, ele viu um trono, e ele viu esse trono rodeado de pedras preciosas, havia relâmpagos, havia anjos por toda parte, e lá estava alguém. Você sabe quem é esse alguém? É alguém que está na tua vida, é alguém que te amou, é alguém que te salvou, é alguém que te resgatou, é alguém que te deu vida, é alguém que te tirou da morte para a vida, das trevas para a luz, da ira para a graça. Ele é Jesus. Diga glória a Deus. Diga forte glória a Deus. Aleluia, aleluia. Então, com esta revelação, ou a falta desta revelação, é que as pessoas se enredam em filosofias, sutilezas vãs, tradições e rudimentos. Você não vê aí especulações o dia inteiro.
Eu ouvi um dia um pregador dizendo: eu estive morto 7 dias, eu fui ao céu, eu estive diante de Deus e eu voltei. Então Deus disse: olha, o que você está vendo aqui, mostra lá na terra. Você sabe que isso é uma especulação. O único que esteve lá foi Paulo, e diz em 2 Coríntios 12:4: eu fui arrebatado ao paraíso e ouvi coisas inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Paulo foi proibido de contar detalhes. Deus permitiu até um espinho na carne dele, para que ele não se ensoberbecesse. Ele disse: eu não posso contar tudo, foi-me proibido, eu não posso. Agora vem as pessoas e gravam CDs e dizem: não, porque eu fui ao céu e eu vi lá, olha, tinha um corredor grande, de um lado tinha ouro, e do outro lado tinha o povo da Assembleia, do outro lado os batistas, do outro os presbiterianos, havia arame farpado de ouro, porque eles não se dão, a igreja tinha que ser uma, são 30, são as denominações, cada uma, olha, isso tudo são especulações, amado. A Bíblia diz: há uma só fé, um só Senhor, um só batismo do Espírito, uma fé, um Senhor, um rebanho, uma igreja. Agora, se você não conhece estas verdades, você diz: oh, o Senhor esteve lá, eu vi, olha, tinha um anjo grande na porta, e tinha alguns irmãos varrendo os corredores. São os irmãos que não eram dizimistas, que morreram, estão lá varrendo o corredor. Oh, depois tinha uma porta, e do outro lado eu vi, eu aconteci. Olha, eu conheço gente que gravou, tem CDs aí, desde a oração de R$50 a R$1.500, até pessoas que foram ao céu e dizem tanta coisa que era proibido revelar, mas eles revelam. Nunca estiveram lá, isso é especulação. E quantos não foram ao inferno? Eu conheço gente que gravou CDs e que vendeu milhões. Eu fui ao inferno, quando cheguei na porta do inferno, fui recebido pelo capeta, e o capeta disse: olha lá, aquela gente ali gritando, são os crentes que perderam a salvação. Amado, crente não perde a salvação. Ele disse: das minhas mãos ninguém arrebata, amado. O inferno não é feito para crentes, o inferno é feito para o diabo e os seus seguidores. O povo de Deus vai viver eternamente, é justo, viverá com Jesus. Diga com força, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então Jesus é Deus, diga: Jesus é Deus. Por favor, não os separem em 3 deuses. Ele é um só Senhor. Judas 4 diz isso. Isso não é os Iscariotes. No versículo 4, não é Judas os Iscariotes. Esse se enforcou, era filho do diabo. É Judas, irmão de Jesus, porque o nome Jesus, Josué, Judas, eram nomes que tinham a mesma etimologia da palavra, a mesma origem da palavra. Então, naquele tempo havia muitos Jesus, muitos Josués, muitos Judas, muitos Josés, que têm a mesma etimologia da palavra. Então ele diz: certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de Deus. Se eu sou predestinado, eu posso botar para quebrar, eu posso beber, fumar, adulterar, eu posso tudo, porque eu fui predestinado. Então diz que são ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. E agora vem o maior erro teológico: negam o nosso único, diga único, soberano, diga soberano, o Senhor, diga o Senhor. E agora você enche o peito, puxa o diafragma e diga: Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, mantenha firme a sua convicção. Esses juízos todos nós estamos conhecendo, essas taças derramadas,
Esses julgamentos de Deus não tem a ver contigo nem comigo, tem a ver com a impiedade. Por isso em 1 João diz: nisto em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, como a chamada igreja de Jesus tem medo deste dia, mano. Eu vejo os pregadores e ouço, e dizem com a voz trêmula: irmãos, se Jesus vier daqui a um ano, você tem 365 dias para se preparar. Mas se ele vier daqui a 30 dias, você só tem 30 dias. Se ele vier daqui a uma semana, amado, você só tem 7 dias. Se ele vier amanhã, você tem 24 horas. Mas se ele viesse hoje, todos iriam para o inferno. E a igreja diz amém. São filosofias, não tem nada a ver com Deus. Por isso é que Paulo diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes, para compreenderes. Então ele é justo, ele é santo, ele é a plenitude da divindade. Lucas 23, 49 diz: entretanto todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe. E parece-me a mim que esta é a situação de grande parte dos cristãos no mundo. Estão contemplando de longe, não querem compromisso, não querem trabalhar, não querem ganhar almas. E o povo aí fora está tremendo, amado. Estão a contemplar a Jesus de longe. Olha, hoje choveu, eu não posso ir à igreja. Estava um bispo me dizendo: quinta-feira é feriado, muita gente vai emendar de segunda a segunda. Eu disse: meu Deus! Então se Jesus vier nesse segunda a segunda, como é que vai ser a igreja? E o Rock in Rio, se Jesus tivesse vindo há 2 semanas atrás, muita galera ia se perguntar: mas onde eu estou? Permaneciam de longe a contemplar. Amado, eu não quero nada de longe, eu gosto da intimidade com o Senhor. Eu gosto de chegar na minha cadeira de oração, me ajoelhar e dizer: Pai, Abba, Pai. Eu queria terminar com uma expressão de fé que você tem que guardar e viver isto para o resto da vida. Colossenses 1:27 diz assim a palavra do Senhor: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. Qual é o mistério que é cheio de glória, cheio de riqueza? Isto é, eu não posso terminar sem uma demonstração de fé e de alegria. Qual é o maior mistério entre os gentios? Cristo em vós, a esperança da glória. Diga: Cristo em mim é a esperança da glória. Eu digo: nada temerei. A palavra é fiel, o Deus da palavra é fiel, Ele cumprirá a palavra. Cristo é a minha esperança. Pode a economia estar mal, não me toca. Podem os governos estar corrompidos, não me toca. Pode a sociedade estar de costas para Deus. Pode dizer o que disserem, eu vou crer que Cristo em mim é a esperança da glória. E o povo de Deus diga: está feito. A palavra está semeada. Agora você sabe por que Ele é justo, santo e poderoso. Curve a sua cabeça, por favor. Senhor Jesus Cristo, o meu corpo arde, as minhas entranhas estremecem. Eu anunciei acerca do justo, do santo, do soberano. Nós não estamos aqui a contemplar de longe. Nós não temos mais olhos como que impedidos de ver. Tu nos iluminaste, compreendemos quem é o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? És tu, Jesus. Tu és a nossa esperança. Então, meu Deus, manifesta-te
profundamente na vida de cada membro da igreja. Cada homem, cada senhora, cada idoso, cada ancião, cada jovem, cada criança desta igreja. Ó Deus, ilumina cada dia os olhos do coração, para que todos compreendam a riqueza da glória de Deus, e nenhum membro desta igreja seja envolvido com o mundo, ou corrompido pelas trevas, porque cada membro desta igreja está aprendendo e sabe o que é certo e o que é errado. Então, Senhor, fortalece os membros desta igreja, não só aqueles que estão aqui presentes, mas aqueles que estão à distância, Pai. Você que tem sido muitas vezes questionado e tem questionado Deus, você que vacila na fé, não vacile mais, amado. Creia, mesmo se você estiver esperando algo que você diz, mas meu Deus, já passou tanto tempo, 1 ano, 2, fica tranquilo, Deus está trabalhando, Ele tem o modo, Ele tem o tempo, a sua boca falou, a promessa está de pé, Ele não falha. Amado, ouça, Ele não vai falhar nessa tua causa na justiça. Ele não vai falhar quando você for ao médico e o médico vai dizer, cadê? Onde está aquele tumor? Onde está aquela doença? Ele não vai falhar. Ele não vai falhar em restaurar a tua família, restaurar o romance dentro da tua casa, do teu lar, do teu quarto. Ele não vai falhar. Ele é o soberano. Ele é o santo. Ele é o justo. Ele é Senhor. Aleluia. Sinta-se forte, amado. Sinta-se poderoso em Cristo, amado. Sinta-se um espírito com Ele. Tu estás assentado em lugares celestiais juntamente com Cristo. Tu tens um chamado a governar e a reinar. Ele quer que você reine. Saia dessa depressão, essa angústia, esse medo, essa incapacitação, esse espírito de inferioridade. Saia da sua vida. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. O homem é o que ele imagina em sua alma. E ele é como ele imagina Deus. Então, Pai, que nesta noite curas estejam acontecendo, milagres, prodígios e maravilhas. Eu creio nisto, amado. Em nome de Jesus Cristo. E todo o povo de Deus diga amém. Amém outra vez. Se você puder dizer a terceira, diga amém. Isso. Dê-lhe um aplauso. Ah, meu Deus. Vamos todos ficar de pé. Sua semana será maravilhosa, amado. Eu semeei aí semente de vida. Vai ser uma semana poderosa. O bispo vai dar a bênção final. Glória a Jesus. Levante suas mãos. Obrigada, Senhor, porque iniciamos essa semana, Senhor, sabendo que Tu és o nosso Deus, o Cristo ressuscitado, Senhor, e que Tu habitas em nós, Pai. Senhor, dá ordens aos Teus anjos que nos levem, Pai. Senhor, acalma aquele coração que ainda possa estar aflito, Senhor, porque Tu estás no controle das nossas vidas, Senhor. Nós profetizamos, Senhor, dias auspiciosos, Pai. Nós queremos ser surpreendidos por Ti nesta semana, em nome de Jesus. Saia daqui sabendo que Tu és precioso, preciosa para Deus, e Deus quer te dar grandes coisas. Graça e paz. Uma boa noite.